Obrigada, Pedro, por estar aqui com a gente mais uma semana. Obrigado pelo convite, sempre. Obrigada. Pedro, a gente teve aí essa mudança, inclusive, sobre a perspectiva de investimento do Brasil pela FIT. A gente tivemos ontem dados do IPCA 15, de ontem ali, né, vieram positivos, melhores do que se esperava, uma inflação, né, um movimento de desinflação. Temos uma reunião do Banco Central na semana que vem, do Copom, há uma grande expectativa ali em relação de uma possibilidade, inclusive até o mercado está pedindo pede até mais, mas a gente sinaliza, já tem uma sinalização de 0,25 como redução. Você acredita que estes fatores, IPCA 15, a própria mudança do rate, pode fazer aí alguma pressão em relação ao Banco Central aumentar essa magnitude da redução, ou você acredita que o tom conservador deve prevalecer? Não, eu acho que a pressão aumenta, não tenho dúvida nenhuma, como você falou, até mesmo alguns participantes do mercado estão acreditando na hipótese de meio ponto. Agora, eu acho que as preocupações que nós tínhamos e temos que ter, elas estão mantidas. A primeira preocupação é em relação à inflação de serviços, a famigerada inflação de serviços. A inflação de serviços, se você pegar o histórico dela de 2000 para cá, ela fica sempre acima de 5%. Né? Ela ficou abaixo de 5% em 2 episódios. Na crise de 2008, rapidamente, e depois da crise Dilma, até o fim da pandemia. Né? Muita gente, muitos analistas de mercado, muitos economistas acreditaram que o regime de inflação havia mudado depois das reformas feitas no Michel Temer. E à medida em que elas foram sendo implementadas, elas produziram uma queda da inflação de serviços. Eu sempre fiquei um pouco cauteloso com esse diagnóstico, muito mais por causa da minha experiência com a inflação, pela minha idade, pela vivência mesmo, é mais difícil acreditar, né? E esperava ver um pouco. A volta da inflação de serviços no último período me preocupa. Eu acho que ela mostra que esse tal regime não mudou de maneira muito clara. É possível que a inflação de serviços ela rode mais alto. E, sendo assim, isso demanda muito mais cautela por parte do Banco Central e, portanto, em função disso, 0,25 parece ser o primeiro passo. Depois você pode até caminhar para meio, mas ir observando com cautela o que está acontecendo. Pedro, eu vou só fazer mais uma aqui, Felipe, até porque eu perguntei agora há pouco para o Matheus, você estava aqui, acompanhou, em relação a essa notícia, o quanto isso pode ser favorável para a gente trazer mais investidor estrangeiro, isso corroborar, inclusive, aí para este movimento, inclusive, do real frente ao dólar. Por um outro lado, pensando aqui, se a gente tiver um movimento de redução dos juros, o real ele pode perder um pouco do apelo por conta do carry? Ele perderia se você não tivesse tido uma melhora substancial da percepção de risco. Então, a mudança do rating já reflete muito mais esse equilíbrio. Então, a taxa total até pode cair, mas a composição dela está mudando. Uma parte da taxa cai porque a inflação cai, isso pressiona menos a taxa nominal de dólar, porque se você tem inflação, o real fica pressionado na desvalorização para ele compensar a inflação. E tem outro componente de risco que também caiu. A inflação e risco caindo, a taxa nominal pode cair e o carry não fica afetado. Então, acho que não muda o carry, não. Tá bom. Ô Pedro, ainda na perspectiva de decisão do Banco Central aqui do Brasil, né? E, claro, você muito bem citou essa cautela e esse temor por conta de uma inflação de serviço que está desacelerando, mas que pode voltar a ter um impacto bastante importante. Nesse sentido, a gente pode ver a saída daquela questão de parcimônia, de cautela nos comunicados do Banco Central, principalmente porque o próprio ambiente acaba já estando melhor do que na reunião anterior. Esse ambiente já está melhor. Com os dados divulgados, a Paula citou o IPCA 15, a gente viu o IBCBR apresentando uma queda também, outros dados importantes que contribuem com uma melhora no ambiente econômico. Pode já deixar essa questão de parcimônia de lado do Banco Central, ou o nome ou o sobrenome do Campos Neto é parcimônia? Eu vou pesquisar agora quantas atas tem parcimônia. Isso não é um privilégio do
do Roberto Campos Neto, não. Né? Banqueiro central que não é parcimonioso, não é cauteloso, não é banqueiro central, é um impostor. Tem uma coisa errada, chama a Polícia Federal, manda prender, porque sequestraram o nosso presidente do Banco Central. Não, eu acho que há uma tendência evidente de algumas partes do comunicado virem mais dove. Agora, por causa da evolução mesmo, as expectativas melhoraram um pouco, a inflação corrente melhorou um pouco, porém, vamos voltar ao que eu estava falando antes. Se você pegar a inflação implícita nos títulos do Tesouro Brasileiro, ainda está alta, está lá em 5,5%. Não mudou muita coisa. As expectativas medidas pelo Focus ainda estão altas. Então, nesse sentido, se as expectativas não estão na meta, a gente pode arriscar dizer que elas estão desancoradas. Eu ia fazer essa pergunta agora. Então, elas não estão ancoradas? Nesse sentido, não. Tá. Eu acho que podem estar ancoradas. É uma discussão semântica. Eu irrito meus amigos economistas por causa disso. Eu pergunto essas coisas e falo, cara, não está ancorada quando não está na meta. Mas elas estão estáveis, caindo. Isso não seria uma âncora? Não. Então, não estão ancoradas. Enquanto não estiver na meta, elas não estão ancoradas. Portanto, o trabalho de cautela e parcimônia do Banco Central estão mantidos. É necessário algum esforço de política monetária ainda para fazer que essas expectativas, que são um componente importantíssimo da inflação, elas caiam até a meta. Elas não estão ancoradas, mas estão rumo à âncora, né? Pelo que a gente tem visto nas projeções, 2, 3, 4 semanas atrás para agora, elas estão convergindo. Eu estou vendo a sua aliança. Então, a sua mulher liga, cadê você que não está aqui em casa? Estou indo para casa. Estou chegando. O que ela vai falar para você? Você está vindo, mas não está em casa. Então, o banqueiro central tem que dizer, olha, as expectativas estão a caminho, mas não chegaram ainda. Deixe que elas cheguem, aí a gente muda talvez o cenário. Mas eu acho que nós estamos num momento, não é só o Brasil, não. Eu acho que o mundo está vivendo um momento que você tem um pedaço, é um mundo Frankenstein, é um mundo Schrödinger, né? O mundo está bem, não está bem, o mundo está com inflação e não está com inflação. O Brasil é mais do que isso. A gente está rodando com IPCA 15 a 0, a 0,07 negativo, mas com serviço elevado. Tudo isso exige mais esforço, tudo exige aquilo que o Roberto Campos fala de paciência elevada ao cubo, porque a gente precisa mostrar para a sociedade que a inflação está a caminho do que é bom, mas ainda não chegou lá. É necessário um pouco mais de esforço. Ô Pedro, a gente até ouviu agora há pouco, inclusive, o ministro Fernando Haddad trazendo, né, ali a reação, né, dele em relação a essa mudança do grau de investimento pela FIT, e aí a FIT, ela sinaliza, né, essa mudança também por conta ali da questão do próprio arcabouço, que foi aprovado, da reforma tributária, enfim, ele sinalizou até dessa importância de ter essa harmonia entre os poderes, e o Arthur Lira, depois eu vi até no Twitter aqui, já retuitou falando que essa mudança realmente aí sinaliza a importância dessas reformas. E o Lira, a gente não sabe exatamente, né, se foi um tubo de ensaio ou não, mas aquele dia no evento ali com o pessoal, com os empresários, falou de uma reforma administrativa. Você acha que é factível essa possibilidade? Não. Também acho complexa. Não, você veja, olha o cenário que nós estamos vivendo. No começo do ano, o Haddad falou que ia fazer um superávit primário controlado esse ano e 0 no ano que vem. Nós estamos em agosto, entrando em agosto na prática, e ele está tentando editar algumas medidas draconianas para achar 140 bilhões de reais para jogar para o ano que vem e zerar o déficit no ano que vem. Lembrando que nós precisamos de um superávit primário da ordem de 1,3%, 1,4%, com essa taxa de crescimento, essa taxa de juro real, para estabilizar a relação dívida-PIB, que é crucial para a gente chegar naquilo que o Haddad falou que o Brasil merece. O Haddad falou hoje de manhã que o Brasil, um país da dimensão do Brasil, merece ser investment grade. Um país que é investment grade tem uma trajetória da relação dívida-PIB estabilizada. Ela pode sair, subir, a dívida-PIB pode subir 1 ano, 2, ela pode cair depois. Ninguém está dizendo que ela tem que estar amarrada em alguma coisa, mas a trajetória de longo prazo da relação dívida-PIB tem que ser estável, para que o país seja grau de investimento. Para que ela seja estável, tem que fazer um superávit de 1,3%, vamos colocar 1,5% para arredondar, nessa taxa de crescimento logo.
A gente precisa tomar medidas, mas a iniciativa que a gente tomou, que a gente viu o governo tomando no campo fiscal, foi ruim, foi fazer CARF, foi fazer comicotas para fundo exclusivo, esses puxadinhos que a Receita é campeã para fazer, os técnicos da Receita sabem arrumar receita, para isso que são pagos pela gente, infelizmente, mas eu acho que a reforma administrativa, no sentido estrito do termo, não vai ter. Se vier, vem alguma coisa daquelas assim, sabe? A gente não vai mais contratar ascensorista, não vai contratar mais gente para servir cafezinho e vamos seguir a vida exatamente como está aqui agora. Não é ideal, seria, né? Eu acho que não, é ideal nunca, né? Eu já estou velho o suficiente para achar que o ideal não existe de verdade, mas uma boa, uma consistente que fizesse mudar a questão do funcionalismo público no Brasil, endereçar os principais problemas, achar as principais soluções, a gente já teria. A ministra Esther anunciou essa semana que está preparando concursos públicos de 10 mil funcionários. Não é possível que ela tenha tido tempo para fazer uma análise cuidadosa das estruturas de carreira do funcionalismo, de como elas estão sendo utilizadas, quais os setores que estão bem alocados, quais os setores que estão mal alocados. Não houve tempo para fazer esse estudo. E já de cara, a primeira solução que ela coloca são 10 mil funcionários na nossa folha de pagamento, porque somos nós que pagamos os troços. Então, eu acho, pode ser até que o Lira, no momento de comoção, aquele espírito de companheirismo, tenha sinalizado para uma reforma administrativa. Mas os sinais não são muito bons. Quem fica feliz com essas contratações é o Banco do Brasil, né? Porque acaba colocando mais gente para dentro, mais conta, mais crédito consignado, enfim, uma série de situações ali que o funcionalismo público acaba proporcionando. Mas só para a gente encerrar, a gente já está começando essa temporada de resultados e hoje saíram os dados do Santander dando uma visão geral assim do que pode ser o resultado dos bancos. Primeiro resultado, primeiro trimestre é bastante impactado com aquela questão de Americanas, PDD subindo, lucro caindo, enfim, inadimplência alta também. E nesse trimestre a gente vê o PDD reduzindo, né? Alto ainda, mas um pouco menos grande, digamos assim, um pouco menor. E também a inadimplência reduzindo. Pode ser um sinal interessante para os próximos resultados, para os bancos, inclusive para dar um overview assim, da própria economia brasileira, como é que está essa situação? Eu acho que o resultado do Santander é exatamente isso, é icônico para mostrar como é que está a situação bancária no Brasil. Tivemos um primeiro semestre que foi de trimestre de torniquete, mesmo de desespero dos bancos. Na realidade, o Bradesco já tinha feito um movimento forte no terceiro trimestre do ano passado. Todo mundo veio para o quarto trimestre apertando o torniquete. No primeiro trimestre desse ano foi a pancada total. Eu estou falando isso em termos de volume de provisões, de PDDs, a queda drástica da concessão de crédito no primeiro trimestre. Eu acho que foi o ápice mesmo. Então, o que o Santander mostrou é que o pior ficou para trás. O Mário Leão falou basicamente aquilo que a gente esperava que ele falasse. Eles vão continuar bastante cautelosos com a concessão, tão otimistas para a perspectiva positiva em relação à dinâmica da economia, mas vão ser cautelosos. Então, eu acho que veio exatamente dentro do que a gente esperava. Não teve surpresa, eu acho que foi um balanço forte, um balanço que mostra que talvez tudo indica o pior ficou para trás. Ou seja, sem surpresa, notícia boa, né? No nosso caso, se você olhar a safra dos Estados Unidos, está tendo surpresa positiva na imensa maioria dos casos. Então, nesse caso dos bancos, acho que está valendo essa máxima que você falou. Não tem surpresa, vamos colocar no positivo, que está bom. É debate do conservadorismo dos analistas de lá, né? Porque se está tendo surpresa para cima é porque ou as empresas estão muito boas ou os analistas são muito conservadores. Esse também, é o fato. Você teve tem o índice do MSCI, do Morgan Stanley, que estou tentando lembrar o nome dele, ele vinha mostrando exatamente isso. Ao longo do primeiro trimestre, na virada para o segundo trimestre, os analistas vinham cortando demais as expectativas para o segundo trimestre. Então, o mercado já chegou na porta do resultado com análises muito cortadas. Então, agora
está mostrando que eles cortaram demais também, né? Botando para trás. Mas no Brasil, eu acho que o primeiro balanço de banco veio mostrando, eu acho, uma coisa importante para o Brasil, solidez, isso é bom. Só para finalizar, já que a gente falou em bancos, né, eu queria entender a sua visão também. A gente viu uma reação, os papéis dos bancos caíram, hoje é quarta, segunda e terça, quando veio aquele anúncio possibilidade do fim do juro sobre capital próprio. Hoje a gente até trouxe uma nota aqui que a Febraban, né, manifestou uma grande preocupação em relação a este tema. A gente sabe ali, inclusive, né, que é um setor que tem ali, teve até um apoio também, inclusive, à eleição do presidente Lula. Você acredita que pode aí, de fato, o estudo mostra que seria uma arrecadação de em torno de 6 bi ali no ano. De fato, né, eu até brinquei aqui quando eu falei com o Felipe, quem vai vencer esse cabo de guerra? Vai ser, né, uma pressão aí por parte da Febraban ao presidente, essa pressão desse setor, ou o caixa ali, a equipe econômica? Você acredita que isso pode ser levado adiante? A gente viu lá atrás uma tentativa do Guedes que não foi, não é? Eu acho que vai. Você acha que vai? Acho que vai. É demagógico. No momento em que todo mundo quer resolver o problema fiscal, até os deputados e até o governo quer resolver o problema fiscal, e à medida em que ninguém quer abrir mão das suas despesas, a única solução é aumentar a receita. E nada mais confortável, do ponto de vista político, do que jogar a culpa nos bancos, né? Jogar a culpa nos bilionários e nos bancos. Olha, eles não pagam muito pouco, eles têm muito lucro, são muito ricos. Então, eles que paguem. É muito fácil politicamente. Ainda que isso traga problemas seríssimos para a questão da intermediação financeira. Quando você encarece o sistema financeiro, você reduz o volume de crédito que a sociedade quer. Curiosamente, no momento em que o companheiro Luiz Mercadante quer aumentar o volume de crédito via BNDES. Então, fica aquela composição que a gente já sabe qual é o resultado, ruim. Mas eu não tenho dúvida que vai acontecer, infelizmente. Eu acho que vai ser por aí. Pedro, quero agradecer. Obrigada pela sua presença. Volte sempre. Eu agradeço o convite, gente. Até mais. Próxima. Obrigada. Um abraço. A gente...